Estamos aqui em mais um quadro do Negócios em Movimento. E dessa vez, bem diferente de todos os negócios que eu trouxe até hoje, nós temos o quê? Um chefe. Ah, mas por que um chefe nesse quadro de empreendedorismo? Porque é um chefe que mudou toda a vida dele e ele vai contar um pouquinho pra gente dessa vida empreendedor nesse mundo hoje, gastronômico. Tudo a ver, né? Gastronomia, vinho. André, seja muito bem-vindo. Ele é o chefe André Mombrini e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele pra gente. André, obrigada pela sua presença aqui, né? Eu que agradeço, Andressa, pelo convite, trazer um pouco da minha história, do trabalho que eu venho fazendo ao longo dos últimos 10 anos, né, na área gastronômica, tendo mudado de carreira no meio desse cenário todo, envolvendo pandemia e tudo mais, e tudo com um foco, né, trazer o carinho, trazer o amor que eu tenho na gastronomia e para todo mundo que está perto. E André, conta um pouquinho pra gente a sua trajetória nisso. Da onde você migrou para onde? Então, minha trajetória, né, durante 26 anos bem contados foi na área de tecnologia. Né, a área que foi minha paixão, pela minha idade, era a área que todo mundo queria estudar e eu mergulhei nisso de forma muito efetiva, vivi, construí carreira, construí muitas relações e no final da história senti que a gastronomia me chamou para uma missão um pouco maior. Então foi esse chamado que me fez estudar na área de gastronomia, entender que eu me tornaria um empreendedor que até então eu não tinha sido e criar meus negócios, montar minhas empresas, minha consultoria, meu buffet, e aí vivo disso com toda a paixão e todo carinho. Gente, o André é muito interessante, porque o André é um especialista em carne. Você sabe comprar carne, você sabe cortar ali, fazer a carne exata? Eu não sei. Eu falei até pra ele que ele tinha que montar uma mentoria a respeito disso, porque eu fico à mercê dos açougueiros, como fazer. André, do mesmo jeito que essa minha dificuldade, você também vê essa dificuldade em outras pessoas? É assim, em como manusear a carne da melhor forma possível? Vejo diariamente isso, tanto que hoje eu tenho uma aula, né? Sou professor de uma universidade aqui no Espírito Santo, onde a gente trabalha essencialmente esse tipo de conteúdo, trazendo informação tanto para futuros profissionais de gastronomia que precisam lidar com aquilo, precisam reconhecer a carne como parte do insumo necessário para o trabalho, né? E olhar aquilo com um olhar crítico, que pode chegar assim às pessoas normais, não precisa ser um profissional, não precisa ser um chefe, mas conseguem olhar uma carne, entender o que ela está te dizendo, o que ela tem de informação, para fazer o melhor preparo possível. Então hoje eu dou aula tanto na universidade, escolas públicas e até em cursos particulares menores para poder trazer esse tipo de informação e cada um ter a carne feita da melhor forma dentro de casa. E uma pessoa que quer te levar também para outro estado, é possível então para você dar esse tipo de aula? Sim, hoje sim, né, eu já tenho um trabalho feito modelado, né, já dei aula inclusive em faculdade no Rio de Janeiro, a convite de chefes amigos, né, pra gente, porque eles não têm esse tipo de conteúdo. Então saí do Espírito Santo para poder passar esse conteúdo lá, né, que foi no centro do Rio. Então, hoje eu estou aberto, né, a essa possibilidade de agenda, então a gente consegue ir, levar tudo, né, com o apoio de algumas empresas, inclusive. Então, isso é muito gratificante. A carne é a minha paixão. A carne foi minha área de estudo na graduação, fora dela, em pós-graduação. Então, hoje eu falo que eu sou um profissional que vive pela carne, pela cadeia da carne, né? E quais estados que você já atuou com essa pegada de carne, com essa função, dizemos? Juntando eventos e aulas, eu já passei em grande parte do território brasileiro, né? Manaus, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, foram muitos eventos sendo feitos fora do estado, nos principais festivais de churrasco, né? O Espírito Santo está engatinhando um tanto com relação a isso ainda, mas hoje a gente já vê um consumo maior e festivais sendo feitos. No sul do país, né? Eu, como sou um amante do vinho brasileiro, por dividir essas paixões também, fui fazer algumas vindimas na Serra Catarinense, né, a convite de algumas vinícolas. Então, levar esse conhecimento, misturando a carne e vinho, pronto, aí virou paixão de vez, né? Então, virou paixão, virou negócio, a coisa deu certo. Então, eu rodei praticamente o Brasil inteiro fazendo esses eventos com consumo de carne
e levando sempre esse preparo especial, diferenciado e atendendo a pedidos de alguns clientes também. E como funciona esse evento? Uma pessoa de um estado quer te chamar, o que ela tem de atrativo por ser você aí fazer isso? Entendo que hoje a experiência dos eventos, a experiência dentro da cozinha, né, a gente não se limita, né? A cozinha ali, logo que eu falo que a gente tem sempre um fogãozinho alto, médio e baixo. Quando a gente sai de dentro da cozinha para fazer um evento, para trabalhar com carne no fogo aberto, tudo é um pouco diferente e todo mundo espera o emocional daquele preparo de carne. Então você trazer ali um varal rústico, uma técnica ancestral como um curanto, uma técnica como defumação, uma técnica como fogo de chão, já utilizando equipamentos mais modernos, né, para poder exibir aquilo ali, você cria um motivo das pessoas se juntarem, né, tirarem foto daquilo ali, você crava momentos na memória das pessoas. Então a minha especialidade virou fazer esse tipo de evento, trazer essas técnicas e servir da melhor forma, traz as pessoas, os convidados, vão participar comigo, corta a carne comigo, sempre tem aquele que quer puxar o osso da costela, aquilo é lindo, e gera aquelas fotos, aquela coisa toda. Então, unir a experiência, a paixão, o negócio, e aí a gente faz os melhores eventos possíveis e trazendo essa experiência mesmo no final. Gente, ele falou alguns métodos que eu tenho que confessar, não conheço nenhum deles. Sei comer, mas não conheço nenhum deles. Então já fiquei curiosa. Assim como você também pode ficar curiosa no seu estado de levar essa experiência para lá. André, a gente está falando dos eventos, começamos a falar da sua trajetória, mas vamos um pouquinho lá atrás. Você estava falando que você migrou da gestão para a cozinha. Como foi isso? Onde foi isso e por que foi isso? Essa mudança, eu sempre gostei de ser o churrasqueiro, né? Sempre gostei de comprar a carne em si para poder fazer esse porcionamento dentro da minha casa. E em certo momento eu senti uma paixão muito forte de transformar aquilo que eu fazia por hobby para negócio, né? Então lá em 2015 para 2016, início de plataformas sociais e tudo mais, eu comecei a pentelhar algumas pessoas no Brasil e falei o seguinte, dá para eu ir? E aí algumas pessoas foram muito receptivas, né? Alguns chefes aí de nome nacional. Cara, pode vir, eu só não consigo bancar a sua viagem. Então eu aproveitava meus momentos da carreira corporativa, né? Da carreira de tecnologia, feriados ou férias, e eu me programava para estar nesses eventos. Então eu custeava a viagem, custeava a alimentação, custeava hotel, transporte, e eu ia para ali para poder conviver e entender o que era feito nessa história. Fazendo aquilo ali, eu falei, cara, eu acho que é o meu momento, eu acho que é isso que eu quero. E aí, 2018, comecei a minha graduação em gastronomia, porque eu sabia que eu ia querer fazer extensão, então fui para dentro de uma faculdade, realmente. Fiz minha graduação, no meio dessa graduação já comecei a dar aula dentro da universidade, esse é um curso que eu faço hoje, que eu dou aula já há 6 anos. E dali já me formei, depois fui para outra instituição fazer especialização em ciência de alimentos, focada na carne bovina principalmente. E aí eu falei, agora eu estou no caminho. Então foi um caminho, assim, uma transição de certa forma leve, apesar de não ser tão leve. Você mudar totalmente, radicalmente a sua vida, mudar de área, precisa de um planejamento. E desde 2022 eu falei, eu sou 100%, 200%, porque hoje eu vivo isso até quando eu durmo. Eu vivo gastronomia, eu vivo carne, eu vivo o meu empreendimento focado nisso. E hoje eu comecei a trabalhar. As consultorias que eu fazia da área de tecnologia, eu uso a mesma metodologia para poder fazer as consultorias na área gastronômica. Consigo planejar, fazer meus planos de negócio dos meus negócios, consigo fazer a minha gestão financeira, consigo entender os meus resultados. Então eu juntei a experiência que eu já tinha dentro de uma nova paixão, e é disso que eu vivo e que aquece meu coração o tempo todo. E quando se torna uma paixão, se torna um negócio muito mais viável, porque você está fazendo não só pelo negócio, mas também pela a sua motivação todos os dias, né? André, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da entrevista a respeito do que é o trabalhar com a gastronomia. É muito fácil, muita gente acha, o gastrônomo está ali, ele vai montar, o chefe, ele vai montar o prato, ele vai ser, mas não é, tem toda a gestão por trás, né, onde as câmeras não mostram, né? Exatamente, eu falo que
basicamente todo chefe de cozinha, ele procura no mercado contratar um cozinheiro. Porque o chefe de cozinha é uma ótima posição, né? Todo mundo gosta de ter esse título de cozinha. Mas para você ser um chefe efetivo, é como um gestor de empresa. Ele vai ser o capitão do time. Então, eu tenho que entender, de cada prato eu tenho que saber o que vai nesse prato, quantidade de prato, escolher os melhores parceiros, entender o meu fornecimento, qual é o lead time que eu tenho para cada produto, para eu não ter estoque avantajado e fazer com que o estoque, se eu comprei alguma coisa, está no estoque, eu já paguei, cara, aquilo ali já é negativo para mim. Então eu tenho que fazer essa gestão o tempo inteiro, criando coisas novas, atenção ao mercado, o que está tendo de inovação, para que o meu restaurante funcione da mesma forma, né? Funciona, o buffet principalmente, que é muito mais volátil. Então é uma gestão bem complexa. E muitas vezes a gente fala, nossa, a única coisa que eu queria era cozinhar um pouco. Mas é uma gestão que precisa ser feita, e se não for, você está fora do jogo. E você hoje, além de tudo isso que você faz, você também tem um restaurante, né, aqui em Vitória. Exatamente. O Terrazzo ele foi inaugurado, né, agora em setembro de 2024, né, foi um projeto que já existia de 2020, a gente reinaugurou ele agora em 2024, dentro de algumas paixões: gastronomia italiana, vinhos nacionais e carnes. Então, dentro da minha cozinha, essencialmente, eu tenho uma parrilha, eu tenho uma adega que tem vinhos nacionais, porque é uma paixão minha e do meu sócio, e tenho a gastronomia italiana na raiz, né? Tenho sangue, pratos volumosos, comida boa, muito sabor. Então, falo sempre de paixão, mas também não existe paixão se não tiver resultado financeiro. Com certeza. Então, não existe o romantismo acaba quando você não consegue pagar um boleto, né? Então a gente junta tudo isso e faz com que isso seja verdade. E hoje o Terrazzo é uma realidade, está engatinhando, a gente está muito firme no mercado, o que a gente quer para o futuro, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então é uma maravilha, é uma realização de mais um sonho. E um restaurante que tem essa vontade de trazer também o regionalismo do vinho brasileiro de alta qualidade, isso é muito bom, porque eu sei alguns vinhos que você serve lá e sei que eles são de alta qualidade. Isso é uma valorização até o que é nosso. E querendo ou não, o brasileiro tem muitas raízes italianas, né? Meus bisavós eram italianos, conheço várias pessoas que eram italianas, que migraram para cá. Bombrini, um sobrenome bem italiano. De que região que é? De Gênova. De Parte Gênova. da família. Adoro de Gênova. Inclusive o aquário de Gênova é lindo para quem for lá. Então, André, vamos falar mais um pouquinho dessa trajetória e como isso se transformou no seu negócio. Hoje você disse que você dá aula na faculdade, né? E na faculdade, o que você vê e o que você incentiva outras faculdades de gastronomia terem essa função que você faz? O porquê que você acha isso importante? Dentro das universidades, eu vejo que as matérias que se falam ali dentro formam um possível futuro profissional, né? Essa aula foi criada em 2019, por exemplo, com um modelo que eu levei para falar dos cortes especiais, aquilo que o mercado tinha de inovação para aquele momento. Esse curso hoje a gente chama ele de churrasco empreendedor. Então eu vou trabalhar na cabeça das pessoas ali dentro, falando um tanto de empreendedorismo. Por que investir num buffet ou numa área de churrasco? Dá dinheiro? Não dá dinheiro? Então a gente vai muito firme na cabeça das pessoas ali que querem evoluir para esse lado, especificamente para esse lado, né? E a gente já entendeu junto com a reitoria da universidade que é uma coisa que precisou estar no currículo. Então a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de sanitário, né, na parte de atendimento da legislação sanitária, a gente fala de manipulação, de cuidado, de serviço. Então virou uma aula muito completa para as turmas de terceiro período da universidade, e hoje a gente já tem isso alicerçado dentro do currículo. As turmas já entram na UVV hoje, já entram da universidade falando que querem chegar naquela aula, né? Os cursos de nutrição, algumas pessoas participam, e a gente criou um mote muito legal para essa aula, e a gente já vê isso então como necessário, esse conteúdo. Essa universidade é a única no país, inclusive, a ter uma aula nesse modelo.
Então serve até de exemplo para outras universidades também ter essa possibilidade e ainda ter esse professor, gente. Olha só, tô levando para vocês uma coisa única, hein? André, você estava falando a respeito dessa necessidade de todos os chefes e restaurantes entender. Então você também dá mentoria nessa área para quem quer abrir uma churrascaria ou o próprio restaurante saber como gerir essa parte toda de gastos de carne, do que vai ser usado. Não sei nem muito como fazer isso daí, né? Mas você acha isso importante? Como negócio, né? Assim como eu cuido do meu, como eu cuido do restaurante, como eu cuido do buffet, eu faço o mesmo trabalho dentro de restaurantes, dentro de rede de hotelaria, dentro de outros negócios, para que a gente monta desde o cardápio, treinamento da equipe, como manipular, buscar o reaproveitamento daquilo que é resíduo, né? Tendo menor nível de desperdício, consequentemente você reduz custo, melhora a margem e tem melhor resultado. Então a consultoria é uma coisa que está na minha veia desde a área de tecnologia. Então eu olhava dessa forma. Então trouxe para a gastronomia também isso, com o planejamento, com a entrega, sempre com essa visão do resultado. Então nunca vai deixar de ser um ponto crucial em qualquer negócio, a gestão. Gestão primeiro, depois paixão. Né? E aí tudo quanto é lugar tem gestão, né? A gente tem gestão dentro da própria casa. Se você não gerir sua casa bem, sua casa também desanda. Então gestão é pra vida, né? Gestão. André, olha, eu acho muito interessante esse bate-papo, porque tirando as pessoas que têm algumas restrições, ou que decidem por si ser vegetariana, veganas, por aí vai, a população em si come muita carne. E assim como eu, que tinha várias dificuldades, ainda tenho, mas eu vou aprender. Prometo que eu vou aprender. Como você comprar a melhor forma, principalmente numa economia que a gente vem tendo agora, onde tudo está muito caro e você pode comer de uma forma melhor e aproveitando melhor cada corte. Você acha que não seria viável? Olha, gente, a estrategista não sai de mim. Você montar uma mentoria a respeito disso, de ensinar pessoas a como comprar, como cortar, como lidar com a carne? Eu costumo resumir a história da carne que a gente estava conversando aqui nos bastidores de uma forma muito simples, tá? Para mim até uso a palavra, muito romântica. Se você pegar uma carne, seja ela qual for, de qualquer origem, você vai olhar para ela e vai entender o que ela está te dando. Se tem gordura, se não tem gordura, se tem colágeno, se não tem, identificar a melhor forma de fazer o cozimento. Quais são as carnes de uma parte do animal, quais são as carnes do outro. A carne de primeira, segunda e terceira, que isso é uma discussão ampla demais, né? Mas que no nosso mercado fala-se muito disso. Mas quando você consegue entender o básico, entender o que pode ser feito, tudo se desmistifica, tudo fica mais simples. E aquela história da carne dura, da carne que você não sabe como fazer, isso tudo cai por terra. E sim, montar uma mentoria, já pensei em gravar curso para vender na internet, mas nunca materializei isso por conta de outras situações. Mas sim, seria uma coisa bacana e uma oportunidade. Você já falou aí, carne de primeira, segunda, terceira. Gente, eu não entendendo de carne, eu vou lá, peço ao açougueiro, que carne que você tem com preço melhor agora de primeira? Então, olha que seria muito interessante aprender que eu posso manusear e cozinhar na minha casa outros tipos de carne, até com custo menor e tendo o mesmo resultado ou até melhores, né? Então... Tem a máxima, né? Se o boi é de primeira, dificilmente é ter a carne de segunda. Agora, se o cozinheiro é de terceira, não tem o que ser feito. Gostei dessa teoria, eu não conhecia essa teoria. Mas, André, você há de convir que mudar da gestão para um chefe de cozinha não deve ter sido uma opção muito fácil inicialmente, né? Como que eu vou fazer? Eu vou botar meu amor ali pela comida, mas e os negócios? E como fica a parte financeira? Porque é onde a gente pensa no dia a dia. Muito fácil chegar aqui e eu falar pra você, legal, vamos romantizar isso, você faz essa parte, mas na hora dos boletos batendo na conta ali, todo mês certinho, dá dia 10, então você tem que ter sua administração. Então mudar de uma área para outra totalmente diferente não deve ter sido uma coisa muito simples para você também, né? Não foi. E eu dividi isso em algumas etapas, né? De falar de resultado disso tudo, mas as dores que ficaram pelo caminho.
Os arranhões aí, né, são outros temas. Mas ter que estudar tudo de novo. Eu estudei muito na área de tecnologia, né? Tenho cursos de graduação, pós-graduações, e ter que começar do zero até conseguir levantar voo na área de gastronomia foi bem complexo e não dava para errar. O fato era, não dava para errar, não posso estudar qualquer coisa. Então, foi um caminho planejado, estudando devagar, agregando conhecimento, fazendo minhas parcerias. Graças a Deus, Deus colocou para mim na minha vida assim, muita gente boa que pôde me dar caminhos, mostrar algumas luzes, e falou assim, ó, pisa naquela pedra, você vai furar o pé, mas você precisa pisar naquela pedra. Se você não pisar nela ali, lá na frente vai ser diferente. Então, trilhei essa transição durante alguns anos. Não me arrependo. Eu falo que se eu soubesse que ia doer tanto, talvez eu pensaria. Mas, mesmo assim, se eu soubesse o resultado que eu tive, a propensão, a evolução profissional que eu tive, mesmo doendo, eu tentaria. Então, assim, praticamente o objetivo é ir atrás dos sonhos, né? Porque eu que faço consultoria para gestores, eu vejo muita gente que pensa só na parte financeira. Gente, é uma junção. Então, você uniu o seu amor por estudar e ir atrás. É muito fácil achar que as coisas vão cair do céu. Não caem. E, como você falou, teve várias estradas com muitos espinhos. Tem na trajetória de todo mundo. Não tem aquele famoso, o grande empresário, ele já quebrou alguma vez? Por quê? Porque ele tentou. Se você não tentar, gente, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, isso já é fato. Depois, muito legal que a sua trajetória, você disse que você foi atrás, você estudou, você se informou para estar no ponto que você está hoje, né? Isso é muito gratificante de ver, assim, até de fora, a sua trajetória. E eu falo assim, a gente plantou muita coisa. E eu decretei que para mim 2025 é o ano de colher os frutos. Tudo bem que eles estão tudo em cima do coqueiro, né? Mas eu falei, eu vou atrás de cada um deles. Né? Então é motivante. Você vai encontrando pessoas ao longo do caminho que te servem como referência. Você é uma delas. Eu? Né? Nossa, que legal, então, fico lisonjeada disso, tá? Claro que é. Então, assim, você vê pessoas que estão na área e te dão, uma simples conversa de meia hora que às vezes fala, tá aí, tive meu estalo aqui também, por que eu não adoto isso pra mim? Então, é muito importante. Eu costumo dizer que hoje em dia essa conexão que a gente faz, essa energia com gente que tem os mesmos pensamentos que a gente, une a gente. Por isso que hoje o network tá tão em alta, né? Porque se a gente doar um pouquinho, às vezes é uma troca que a gente faz, a gente vê que não é só uma troca, é uma conexão e que você ganha do outro e recebe. É um dar e receber, né? Disso tudo. Agora eu vou falar pra vocês uma curiosidade que eu vi no perfil do André, que eu só tinha visto assim, em filmes ou na televisão. Gente, me explica aquele negócio que a carne fica rodando igual uma roda gigante. Que eu acho o máximo. No festival de churrasco eu vou... Gente, eu fico igual... Sabe aqueles cachorrinhos na frente dos frangos rodando? Sou eu que fico ali. Eu fico, gente, é tão lindo. Me explica um pouco o que é aquilo e como se faz aquilo e o que traz de benefício para a carne. Então, aquilo ali é efetivamente uma roda gigante. Tem outros equipamentos que ainda vão chegar aí, quem me acompanha no Instagram, né, o Chefes da Brasa. A gente está trazendo umas outras inovações também. Mas aquilo ali é um equipamento que a carne vai girando em volta de um fogo, né? E nunca é simplesmente botar fogo e fazer. Tem uma ciência, tem um porquê, tem uma forma de ser feito. Então tudo se baseou lá atrás no fogão, a quantidade de fogo que eu preciso. Então ali também vai fogo embaixo, as costelas assando com ossos pro fogo, os porcos sendo assados com o peito pegando pro fogo ali. Então aquilo ali vira uma delícia e vira aquela alegria de todo mundo que quer chegar, quer tirar foto, quer ver e tudo mais. É onde o churrasco ele vira um evento. Não é só comer carne. É ter aquilo ali como um evento, é ter aquilo como um momento. A gente crava a imagem na cabeça da pessoa, crava o momento que aconteceu ali e se diverte demais. E por fim, ainda ganha dinheiro. Aí é a melhor coisa. E esse evento é possível levar para outros estados também, né? Exatamente. O evento é possível levar para outros estados, tem vários equipamentos. Já fiz evento agora recentemente, por exemplo, no Norte Fluminense, na região dos Lagos. A gente foi fazer a inauguração de alguns negócios.
Então é muito possível que, ligou, preciso de vocês aqui, vem pra cá, vamos pra lá, vamos fazer o melhor possível, fazer a coisa ficar linda. Então e tem eventos de todos os tipos, chega de criança de 1 ano, casamento, inauguração de empresa, Réveillon e tudo isso a gente entende qual é o sentimento, o porquê daquele momento, une todo mundo e vamos fazer o melhor churrasco possível. E o legal, André, que eu vi que hoje está muito em alta também, algumas pessoas não comerem carne. E eu vi que o seu churrasco também tem as verduras que são penduradas, o abacaxi. Eu sei porque eu também gosto dessa parte, né, o pimentãozinho. E na Itália é muito comum. Não sei se você já participou de um churrasco italiano. Antes de ser servido o churrasco, porque eles cozinham a carne tudo ao mesmo tempo, assam e depois leva toda para mesa. Não vai cortando igual a gente aqui no Brasil. Mas sempre tem uma tigela com couve-flor, brócolis, pimentão, tudo cru. E os molhos a gente vai passando e come cru. Então, é legal porque o seu churrasco é possível também a pessoa que é vegana ou vegetariana participar, né? Não há nenhum tipo de limitação. Os legumes, todo mundo me pergunta, mas esse monte de legumes que você coloca aqui, tudo que se vai para dentro dos equipamentos, ali para o churrasco, é para ser degustado, é para ser comido. Então, tem eventos que a gente já fez assim, para o público vegano. Mas eu não vou chamar ele porque o cara só trabalha com carne. Não, é possível montar um evento fazendo da mesma forma, com preparos diversos, tendo o sabor do churrasco. Então, tudo que vai para ali, ele faz um cozimento, faz uma defumação, porque ele recebe uma carga de fumaça, recebe temperatura, com um longo período aquilo vai cozinhando, depois a gente vai cortar, fazer o preparo correto, servir, e muita gente fala, nossa, isso aqui tem gosto até de carne. A percepção sensorial das pessoas, porque não é o gosto de carne, né? É o sabor do churrasco, da fumaça, da defumação que está ali. E a gente prepara. É onde tem o diferencial de ser um chefe de cozinha, de ter uma técnica, onde você consegue pegar aquilo ali que está rústico, no final, transformar num prato de alta gastronomia, entregar e alegrar todo mundo, independente da opção do tipo de alimentação. E André, eu vi que você também é parceiro e você tem um parceiro muito legal e patrocinador. Eu vou voltar essa parte. André, eu vi também que você tem um patrocinador parceiro, que é uma empresa de temperos aqui do Espírito Santo. E como a gente valoriza, estamos falando muito a respeito do regionalismo, do que é nosso, queria que você falasse um pouco deles também. Que legal. Então, eu sou parceiro da Premier Temperos desde o meu período de faculdade. Lá eu conheci essa empresa e pedi alguns sites, pedi algumas coisas para fazer e me foi cedido ali. E aí a gente começou a se conhecer e entender o que é. A Premier é uma empresa de mais de 50 anos e trabalha território capixaba, né, norte fluminense também. E uma coisa que para mim foi essencial, eu adoro a minha raiz capixaba, a raiz do que é feito aqui. Tá? Acredito muito em tudo que é feito. E nos produtos, por exemplo, agora participei de elaboração de produtos novos e a gente não trabalha com um cara que é o efeito glutamato monossódico, que é aquele cara que é um pouco nocivo para a saúde. E quando a gente tira aquilo ali, cara, me traz uma certeza de estar levando para o meu cliente, para o cliente da Premier, a melhor experiência e saúde possível. Né? Então a gente criou uma linha de produtos focado no churrasco, porque é a minha área, é a área que eles queriam entrar, então a gente juntou tudo isso. Então é um produto que a gente acredita enquanto qualidade, enquanto gestão da empresa, uma gestão muito responsável, familiar. Então, viramos uns parceiros, hoje eu sou patrocinado pela Premier Temperos, sou responsável por vendas também deles. Então, é um produto que me traz para dentro dos eventos aquilo que eu gosto de entregar, com qualidade, com saúde, melhor preparo. Então, foi uma parceria, um casamento ali perfeito, né? Que legal, então, porque quem te contrata, além de ter isso, você ainda leva a oportunidade da pessoa provar esse tempero maravilhoso, Exatamente. Né? Que legal. E você tem outros parceiros? Hoje eu tenho parcerias de frigoríficos diversos, né? Hoje eu não tenho vínculo mais nenhum com o frigorífico. E a gente busca sempre ter a melhor opção, né? Mercado capixaba, aqui a gente tem vários frigoríficos, muito trabalho bacana sendo feito, muito trabalho de melhoramento genético, melhoramento em cortes, melhoramento de linha. Então a gente já bate com as principais marcas de carne do Brasil, né? Então
busca as parcerias para fazer os eventos da melhor forma e atender os clientes com aquilo que tem de melhor. Eu queria te perguntar a respeito de uma coisa em que por muito tempo eu ouvi, não sei a veracidade da coisa, a respeito dos hormônios que são colocados no boi hoje, que são aplicados. O que você me diz a respeito disso? Vamos falar um pouco da cadeia, né? A gente fala muito de um termo, quando a gente fala de entrega, que é o farm to table, né? Que é a responsabilidade de entregar um produto que ele é bem feito da fazenda até a mesa do consumidor, né? Não pode se descartar que em algum momento isso tenha sido feito, tenha sido aplicado em frango, em porcos e até no bovino. Mas hoje, basicamente, quando a gente tem uma carne de alta qualidade, que a gente tem um animal sendo criado da forma adequada, a gente tem tratamento genético, tratamento alimentar, tratamento de manejo, e aí eu faço com que essa carne ganhe efetivamente a notoriedade que eu preciso, sem precisar desse excesso de hormônio. Lógico, tem vacinação, tem cuidado, tudo tem que ser feito com o animal. Tá? E não dá para falar que a carne que a gente chama da carne de clandestina esteja sendo feito esse tipo de coisa, mas aí a gente não pode nem entrar muito no mérito. Eu vou para a indústria de qualidade, o animal de qualidade, a carne de qualidade, onde a gente não tem esse impacto. Então eu faço, às vezes eu estou na aula, vou lá, pego um pedaço de carne, arranco um pedaço da carne crua e boto na minha boca e como. Porque eu sei como foi feito, sei de onde vem, está refrigerado, está sob o meu controle, eu faço isso. Então acho que é uma preocupação de sempre procurar, gente. Busquem marcas de qualidade, busquem empresas responsáveis e aí consumam produto dessas empresas. Vocês não vão ter esse tipo de problema. André, você não imagina a satisfação que eu tenho em estar te entrevistando, porque além da sua trajetória muito legal nesse mundo empreendedor, mas também assim, é um aprendizado, porque eu, como dona de casa, às vezes cozinho quando eu tenho tempo, porque eu gosto, não tenho muito tempo, mas assim, a gente come carne, eu não sou vegetariana nem meus filhos, nem vegana. Então, saber manusear melhor, eu sou aquela que eu estou aqui apostando para que aconteça a sua mentoria, porque com certeza eu vou ser a primeira a estar ali para aprender, porque todos os dias a mesa do brasileiro tem carne todos os dias, né? Salvo exceções. Então, eu sou aquela que eu torço para o seu crescimento, vou conhecer seu restaurante porque já é uma promessa e todo mundo que vai fala muito bem. E a paixão também pelo seu trabalho motiva a gente de conhecer um pouco mais o seu trabalho, saber que trabalha com vinhos brasileiros, gente, isso me engrandece, porque sendo do mundo do vinho eu vejo a dificuldade que a gente tem como brasileiro de posicionar a nossa marca no mercado, da gente se tornar conhecido e valorizado pelo nosso povo mesmo, né? Eu acho que deveria ser uma obrigação nossa, mas infelizmente muita gente não pensa assim. Mas também tenho que dizer que tem gente também evoluindo para esse mundo, né? Vamos tentar olhar o copo um pouco cheio, porque eu acho que a sementinha positivo, ela floresce e a gente tem que torcer por isso. Queria que você fizesse as suas considerações a respeito da sua trajetória e a respeito da entrevista também, do que está sendo o André no mercado hoje. Primeiramente, agradecer. Estar falando para um público que até então não tinha alçado, né? Mas hoje eu estou seguindo essa trajetória como professor universitário, que eu amo lecionar, amo fazer meus eventos, venho para o meu restaurante, a gente estava falando que às vezes eu venho no domingo à tarde quietinho para poder elaborar um prato, pensar numa coisa diferente. Então isso tudo me aquece, me gera, me devolve aquilo que eu preciso para a vida. Então, precisando de mim os eventos, seguem aí, vou estar marcado, @chef André Mombrini. Vocês vão ver meu contato, vão ver do buffet, vão ver do terraço. Então é um caminho, um mundo que eu estou criando para mim, de muita satisfação, de muito carinho. Tá? Obrigado pelo convite novamente. Obrigado a vocês por estarem aí acompanhando esse podcast incrível. Muita matéria bacana. Então, e a hora que você estiver também dentro de Búzios, vá conhecer os restaurantes que nós vamos te indicar. O Búzios Podcast está de portas abertas para te levar onde você precisar ir, porque eu acredito que é muito enriquecedor o seu conteúdo. Eu que agradeço a oportunidade de ter você como entrevistador, como meu entrevistado. Eu que agradeço a você por ser meu entrevistado, por ter aceitado ainda de última hora meu convite,
mas o seu conteúdo é enriquecedor e pode levar não só a mim, como a todas as pessoas, toda a cadeia, desde quem consome, a quem produz, a quem está ali intermediário, que são os restaurantes, pode levar uma mentoria, uma consultoria, uma forma de gerir melhor o próprio negócio, a própria casa ou a própria produção, e que você continue nessa estrada, continue voltando aqui para quando você quiser, para entrevistas. Espero que a próxima seja com a mentoria dele. Gente, eu falei com ele montando essa mentoria, eu até vou falar dessa mentoria, porque é assim, de suma importância. E André, que bacana a sua trajetória de vida também, a mudança. Eu acredito que o universo, Deus, ele direciona a gente pelo nosso caminho do coração. Muitas das vezes a gente começa a nossa vida pensando só assim, no que vai dar ganhos, no que a gente acha que é promissor, e a vida vai direcionando a gente para o que é grande realmente pra gente. E trabalhar com o que a gente ama, a gente trabalha 2 vezes melhor. Quem diz que a gente não trabalha